Olá, pessoal! Eu sou Gina Teixeira e hoje estou aqui para conversarmos sobre a nossa segunda unidade. Estudaremos as estratégias de leitura de fato, que é basicamente um plano a ser seguido para a melhor compreensão da leitura. Leitores efetivos usam estratégias para entenderem o que leem. Elas podem ocorrer antes, durante e depois da leitura. São recursos que podem ajudar o leitor que não domina um determinado idioma a compreender pelo menos o assunto de que se trata e as informações relevantes de um texto. As principais estratégias que serão estudadas por nós são prediction, background knowledge, skimming, scanning, inference, context, layout, typographical clues. Através delas, você se conscientizará do seu próprio processo de leitura, o que facilitará a compreensão, tanto em língua portuguesa, sua língua materna, como em língua inglesa, que é a sua língua estrangeira deste momento. Você também vai se perceber como leitor e poderá entender como ocorre esse processo de leitura em ambas as línguas. Vamos à prática? Observem essas atividades que a gente chama de prática de conscientização. Leia em voz alta os textos aparentemente estranhos. O que achou? Conseguiu entender a mensagem expressa? Concluímos que sim, pois não é necessário ler letra por letra para a compreensão da palavra do texto. Podemos dizer que lemos a frase ou uma parte dela como um todo, e então conseguimos entendê-la. Lemos o contexto de frase como um todo. Palavras só têm sentido se estiverem inseridas dentro de um contexto. Pense agora em um detetive. O que um detetive faz para resolver um mistério? Ele procura pistas, não é verdade? Reflete sobre as pistas encontradas, tenta fazer uma conexão entre elas e o problema encontrado para finalmente apresentar uma solução, não é assim? Utilizando a estratégia predição ou prediction, que é uma estratégia de pré-leitura, a gente faz mais ou menos uma analogia com esse papel do detetive. Nessa estratégia, é levado a deduzir o conteúdo de um texto. O leitor antecipa-se ao texto, à medida que vai processando a sua compreensão. Por exemplo, ao ver uma foto ou uma manchete em um site, pode-se prever qual o assunto da matéria, não é? Com isso, o leitor será estimulado a ler ou não. A predição pode ser feita através de elementos. Vamos ver quais. O elemento número 1 é chamado conhecimento prévio sobre o tema. Em inglês, background knowledge. Se você conhece aquele tema que está sendo tratado naquele momento do texto, mais facilidade terá na sua leitura. Quanto mais cultura geral, mais fácil será a predição. Elemento 2, o contexto semântico. Palavras que têm ideias relacionadas entre si, como por exemplo, livro, aluno, cadeira, escola, professora, percebe? Funcionam como uma tempestade de palavras. Item 3 seria a inferência, em que por meio de pistas o leitor vai se utilizar das suas competências, sejam elas linguísticas e comunicativas, o seu conhecimento conceitual e seus esquemas mentais ou conhecimentos prévios. O quarto elemento é a confirmação daquilo que você já vinha prevendo lá atrás. É a confirmação que vai se ver verificada através de inferências se estão certas ou não, ou se precisam ser reformuladas, adaptadas. O quinto elemento é a correção, ou seja, uma vez não confirmada aquela predição feita lá no início, o leitor pode retroceder no texto, a fim de levantar outras hipóteses e assim dar mais sentido ao seu texto. Vamos à prática? Vamos agora atuar como detetives e descobrir pistas que nos levem à compreensão do texto. O skimming, que se origina do termo skim, que é nata em português, é aquela olhadela rápida que a gente dá no texto. É uma olhada mais superficial. Lembre-se de nata, que vem à superfície, ok? Para se identificar principalmente o assunto tratado naquele texto. Consiste em observarmos o texto apenas para detectar o quê? O tema central, sem nos preocuparmos com os detalhes do texto. Por exemplo, quando você espera para ser atendido em um salão e fica folheando aleatoriamente aquelas revistas que estão ali, você está usando a técnica skimming, está ali passando o seu tempo. Aqui devemos observar as informações visuais que acompanham o texto. Palavras destacadas, título, subtítulo, autor, fonte, data, layout do texto, tabelas, fotos, referências, enfim, aquela leitura por cima. Nessa estratégia, como vimos, devemos atentar para a disposição do texto.
compreender os parágrafos introdutórios e conclusivos, além de observar os elementos não verbais, como as imagens, os gráficos, as tabelas. Vamos à prática? Observe esse texto. Que tipo de texto é esse? Qual o objetivo deste texto? Quem você acha que estaria interessado em ler um texto desse tipo? Há palavras parecidas com o português ou com outra língua que você já conhece? Quais são elas? Pense nessas perguntas que eu fiz, observe. Já o scanning, nossa outra estratégia, de uma forma mais ampla, eu diria que é uma varredura do texto. Ou seja, o verbo scan vem de escanear, a gente usa direto isso, né? É examinar detalhadamente, é codificar a mensagem das frases, selecionar o vocabulário necessário e encontrar detalhes relevantes à resposta. Como exemplo, quando pesquisamos na internet um determinado assunto em busca de informações específicas, aí você vai estar fazendo uso do scanning. Podemos utilizar o mesmo texto anterior para buscarmos informações específicas. Mesmo não entendendo dinamarquês, como vocês viram, aquilo ali é um texto em dinamarquês, mas vocês conseguiram responder as perguntas que eu fiz. Preste atenção agora. Vamos utilizar essas outras perguntas simples para a nossa prática do scanning. Vamos a elas? Primeira pergunta. Qual é o horário de atendimento do cassino? Conseguiram responder? 2. Quanto custa o ingresso? 3. Qual é o telefone do cassino? 4 e última. Quem pode frequentar o cassino? Veja esses detalhes, essas perguntas aí no texto. A nossa próxima estratégia é a identificação dos cognatos. Super útil nessa prática de leitura, de compreensão. É uma estratégia valiosíssima. São palavras estrangeiras que possuem a mesma origem, com grafias iguais ou semelhantes, e o mesmo significado, muito parecidas com as palavras do português, podendo possuir pequenas discrepâncias, mas em geral são muito parecidas, tanto na escrita quanto no significado. Veja o quadro. É preciso um olhar atencioso para aquelas palavras que possuem uma grafia parecida com a do português, porém significado totalmente diferente. E aí são chamadas falsas cognatas. Para te ajudar a não cometer mais erros com cognatos em inglês, sejam eles verdadeiros ou os falsos, separei alguns dos exemplos mais importantes desse tipo de palavras. Let's have a look at them. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha neles? Confira alguns dos termos que mais confundem os estudantes de inglês. Como vimos, o caminho do sucesso é o estudo contínuo e persistência em aprender. Use e abuse do scanning e do skimming. Essa é a chave da questão em relação à compreensão textual em língua inglesa. Atribuir significado aos vocábulos que você ainda não sabe. É conectando ideias e deduzindo o assunto que se chega ao sentido geral do texto. Agora é com você. Dê uma estudada em seu e-book, ok? Na próxima aula falaremos sobre o uso do dicionário e conheceremos os afixos mais comuns da língua inglesa. Aprenda essas estratégias que nós já colocamos aqui com vocês. Coloque-as em prática sempre que for ler um texto. Bons estudos, até a nossa próxima aula.